gente começou a atender clientes de portes muito grandes, digamos assim, as maiores indústrias do Brasil são clientes dessa empresa. A gente tem projetos em 8 países já com aplicativos, softwares, hoje já com IA. A gente trabalha dentro dessa empresa com IA desde 2018, até muito antes do hype, já trabalhando predição, trabalhando soluções até de hoje que estão dentro do SUS, enfim, Banco Central, a gente já fez projeto para o governo federal. Hoje eu fico muito, muito, muito orgulhoso. Eu tenho professores meus como clientes, ou eu tenho semestralmente algum professor me convida para ir lá conversar com a turma. Então, esses 3 pontos eu diria que são cruciais para quem quer construir algo sério de valor. A minha expectativa é conhecer os bastidores de quem está à frente de um ecossistema de múltiplas empresas. A minha expectativa é saber como um empreendedor que veio lá do interior, hoje na capital, consegue expandir os seus negócios e ajudar diversas empresas a potencializar seus resultados. Minha expectativa é contribuir com a audiência do Bastidores de Lucro sobre a minha caminhada e poder inspirar cada um de vocês. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Giovanni, sou empresário, conselheiro de empresa, host aqui do podcast Bastidores do Lucro, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Josué, escritor, palestrante e hoje o assunto aqui tá maravilhoso. Maravilha! Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Josué Seibel, sou palestrante, treinador, empresário, sócio fundador do Instituto LVO junto com o Giovanni e host aqui do Bastidores do Lucro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. E esse episódio tem o patrocínio e apoio dos nossos parceiros Nola, Repedil, Sense, Hora do Pastel, Conexo Engenharia e MBA Equipamentos. A gente está disponível em todas as plataformas. Se você está nos assistindo pelo YouTube, já aproveita, te inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Se você está assistindo ou ouvindo pelo Spotify, não deixa de seguir o nosso canal do Spotify e também avalie o programa com 5 estrelas para que o Spotify potencialize essa informação, leve para mais pessoas para que a gente consiga multiplicar os resultados aí. Se você ainda não segue o Bastidores do Lucro no Instagram, @Bastidores do Lucro Podcast. E temos a honra, né, Giovanni, de receber o nosso convidado nesse dia de hoje. Ele que é um estrategista, um empreendedor que transformou conhecimento, visão e execução em um verdadeiro ecossistema de negócios. Com uma trajetória que começou em 2013, ele tem sócio de diversas empresas, da BD Grupo, da SPO Tecnologia e da BD & Co, além de embaixador e escritor da Legado Lab. Isso aí. Olha só, formado em gestão comercial com MBA em Branding e Business e especializações em neuromarketing, gestão de pessoas e marketing estratégico. Eu tô até cansando de ler esse currículo extenso aqui. Júlio é um exemplo de liderança moderna que une a inteligência de marca, performance comercial e gestão de alto impacto. Para a honra da nossa presença aqui no Bastidores do Lucro hoje, seja muito bem-vindo, Júlio Faden. Muito obrigado, prazer é todo meu poder conversar com vocês. Já acompanho, sou ouvinte, escuto quando eu faço os meus deslocamentos, minhas viagens, já escuto bastante. É um prazer poder conversar com vocês hoje aqui. A sensação é nossa, né? E poder estar para os nossos, né, nossa audiência, poder estar contribuindo, é uma satisfação muito grande poder te ter aqui com a gente. E para a gente iniciar, né, para o pessoal que está nos assistindo ou ouvindo, conta um pouquinho para nós como é que foi esse início da sua jornada. Legal. Acho que todo início da jornada empreendedora começa pelo início da caminhada, né? Da caminhada pessoal. Eu hoje me dou conta de que meu pai teve um papel importante nessa formação, porque quando eu tinha 10 anos de idade eu tinha que vender pão ali onde eu morava, na comunidade onde eu morava, vendia um pão de milho, aquele pão tradicional do interior, e ali eu vendia pão, e ali eu perdi o medo, né? Perdi o medo de bater na porta, de oferecer, de conversar com as pessoas.
E eu vejo que esse foi um bom treinamento para que depois eu desempenhasse papéis comerciais em empresas e, obviamente, também usasse isso como uma fortaleza depois para empreender. Mas depois, então, dessa minha trajetória de R$ 15 por semana, eu lembro que eu recebia meu salário, eu fui trabalhar, então, formalmente, quando eu tinha 13 anos de idade. Eu trabalhei numa empresa como gari, como recolhia lixo, né? Corria atrás do caminhão de lixo, numa empresa local ali também, que era meu cliente do pão, então ele conhecia. E ali eu, então, comecei a trabalhar, trabalhei 2 anos, e aí o conselho tutelar obrigou a empresa a nos demitir. Eu lembro que não foi legal. Eu tive a minha primeira, digamos, demissão naquele momento por não ter carteira assinada e não porque era ilegal, né? De certa forma era ilegal. E aí fui para construção civil, enfim, e aí com 16 anos eu fui trabalhar numa grande indústria local. Comecei nessa grande indústria, eu visitava também algumas lojas. Uma loja me contratou, nessa loja eu vi uma oportunidade de que me incomodava naquela loja. Todos os vendedores, eram uma loja física, né? Todos os vendedores ficavam sentados ali na porta esperando o cliente entrar. E aí era uma disputa, né? Quem ia atender, ou aquele cliente era meu, e aquele outro cliente era do outro vendedor. E aí era um pouco passivo, isso me incomodava, assim. E aí eu lembro que um dia eu pedi pro gerente da loja se eu não podia sair da loja, o que não existia até então na rede. Fui ouvido, eu recebi uma moto da rede, aí eu comecei a visitar empresas e até dos meus clientes. Eu tinha um diferencial onde eu ia, por exemplo, cobrar parcela na casa do cliente no interior, e eu não precisava ir até a loja. E assim, eu fiz parceria com pedreiros, fiz parceria com pintores, enfim, eu comecei a me conectar, e aí eu comecei a atender empresários também, as empresas, e aí, obviamente, consegui ter uma boa performance, consegui, enfim, aumentar minhas vendas. Era um momento de oportunidade também, onde eu, dentro do flyer, vamos dizer assim, do portfólio ali de ofertas e tudo mais que se tinha, eu fazia um impresso na frente com algum produto que me dava mais margem ali, que me dava uma comissão maior, porque a comissão era 0,6, 0,7. Tinha uma linha de produtos que dava 1,5%, que é baixo, mas varejo é isso, né? E aí eu fazia daquilo para divulgar aquilo, para tentar ganhar mais comissão, enfim, fui mexendo, buscava usar a minha criatividade para isso também. E aí vendia para alguns empresários, e um dia um dos meus clientes como empresário me convidou também para atuar como vendedor lá. Atuando como vendedor lá, também buscava usar algumas ferramentas ali para buscar fazer eventos dentro dessa empresa. Sempre tinha existe algo dentro de mim que é buscar fazer um pouco mais, que é usar a criatividade para fomentar, para construir relações. E aí chegou num momento ali que dentro dessa empresa eu vi, tá na hora de eu dar um passo a mais. E aí eu resolvi sair dessa empresa junto com a minha namorada na época. Então, final de 2013, a gente abriu um estúdio de design, que também era um segmento bem diferente, por ser no interior, uma cidade super pequena. A gente abriu um estúdio de design, ela tocava a partir de... Em Tupandi, exatamente, um município de 4.800 habitantes. A gente abriu um estúdio de design que ela focava bastante na parte de design e eu na parte de pesquisa e depois a parte gráfica também. Mas aí eu fazia a pesquisa, ela fazia a questão de projetos de design. Ali a gente começou a atender empresas moveleiras, marcenarias, porque é um ramo, uma região bem moveleira, né? A gente começou a crescer, começou a chamar a atenção, e aí em 2015... eu comecei a criar bastante conteúdo ali, usava redes sociais, estavam nascendo, estavam ganhando força ali no Facebook e tudo mais, e comecei a trabalhar em inbound marketing, né, que era um assunto novo no Brasil. Tinha feito algumas formações no HubSpot, que é uma ferramenta nova-iorquina. Eu comecei a fazer esses cursos, sempre buscando mais conhecimento, interior todo mundo se conhece, aí vinha aquilo. Quem faz para ti? Sou eu que faço. Faz para mim, eu te dou R$300. Sério? Tá bom, ninguém me pagava, né? Eu comecei a fazer esses freelas, digamos assim, e aí foi crescendo, a gente conseguiu
ganhar clientes de São Paulo, da Bahia, de todo o Brasil fazendo esse trabalho. E aí, em 2017, eu formalizei, então, a gente fez o que hoje se chama de spin-off, né? A gente criou uma empresa dentro da empresa e a gente abriu, então, a ABD, né? Que nasceu, então, em 11 de setembro de 2017. É uma data meio estranha, o 11 de setembro, mas foi o dia da inauguração. E aí, a gente começou a crescer, começamos a, então, ter, como eu falei, clientes de todo o Brasil ali, performando em questão de conteúdo, presença de marca, conteúdo institucional, audiovisual, enfim, a gente era bem 360 graus, assim. E aí, com a pandemia, a gente, obviamente, eu já tinha uma certa estrutura, mas com a pandemia a gente teve muitos clientes não podendo abrir as portas, segurando os contratos, mas tendo uma carência muito grande na questão digital ali de tecnologia. Por exemplo, rede de postos pedindo, me ajuda a fazer um aplicativo, Júlio. Um outro cliente me pedindo para ajudar a fazer reunião online. Existia uma carência muito grande nessa transformação digital dessa base de clientes que eu tinha naquela época. E eu me aproximei de uma empresa local, a gente começou, que também era de Tupandi, só que o foco daquela empresa era indústria, me aproximei do sócio, a gente começou a colaborar com clientes, e aí em 2023 eu fiz a aquisição, então, dessa empresa, e a gente virou sócio e começou a andar lado a lado. Tendo já esses projetos andando juntos, a gente começou a atender clientes de portes muito grandes, digamos assim, as maiores indústrias do Brasil são clientes dessa empresa. A gente tem projetos em 8 países já com aplicativos, softwares, hoje já com IA. A gente trabalha dentro dessa empresa com IA desde 2018, até muito antes do hype, já trabalhando predição, trabalhando soluções até de hoje que estão dentro do SUS, enfim, Banco Central, a gente já fez projeto para o governo federal. E aí a gente tinha uma carência ali, foi trabalhando essas duas marcas lado a lado. E aí em 2024 eu me aproximei de um estúdio de design aqui de Porto Alegre, que da mesma forma, trabalhando, buscando gente boa, a gente se aproximou, viu que tinha espaço, fiz essa aquisição desse estúdio. E agora em 2025 a gente fez mais uma aquisição que é de uma agência digital que também hoje já atende Eurofarma, Pedro Janot, enfim, grandes contas no Brasil. E com isso a gente está formalizando cada vez mais a questão do grupo e criando um ecossistema, né? Marcas que se retroalimentam, onde um cliente ele pode entrar desde o início lá da criação da marca dele, do posicionamento, da estratégia da marca, da empresa dele, e depois indo para a parte tecnológica, aplicativo, software, IA, etc., para a parte digital de performance, SEO, e por aí vai. Poderia falar 2 horas sobre isso, mas hoje a gente está criando um ecossistema bem legal, que já tem um repertório realmente bem legal e nos orgulha poder ver que começou sem muita pretensão lá atrás, mas o caminhar se faz caminhando, né? A gente foi construindo e hoje a gente também já está em processo de expansão para São Paulo e outros lugares e tá sendo bem legal. Que legal. Tu sabe que uma coisa que tu contou aqui nessa tua trajetória aqui, da tua história, que eu acho que faz muito sentido, assim, é o quanto que as coisas que a gente fez ao longo da nossa vida vão contribuindo para o que a gente é hoje, né? Tu comentou sobre como a questão do Gari conectou com a próxima atividade que tu fez e assim por diante. Uma ligada à outra. Enfim, uma coisa foi ligando a outra, né? Eu vou te dar um exemplo que até, nem sei se tu sabe, mas por ser de bom princípio, provavelmente tu conhece a empresa que meus pais tiveram, que é a Gráfica Dominó ali, né? Claro. Durante 37 anos e tal. E eu acho muito legal comentar porque, por exemplo, assim, hoje tem pessoas que falam assim, José, mas é que eu tenho dificuldade com vendas, ou tenho dificuldade com comunicação, etc. Eu não sei falar bem em público, ou tantas outras coisas que a gente ouve, né? E é óbvio que as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida, elas contribuem para isso, né? Por exemplo, eu desde os meus 14 anos toquei em bandas, né? Então eu tive a minha experiência como músico, que querendo ou não, tu faz
né, aquela conexão com o público ali, tu tem que ser desinibido, etc. Então isso contribuiu. A questão da gráfica ali que meus pais tiveram, né, hoje ele não tem mais empresa, venderam, etc, né, mas enfim, eu tava naquele meio criativo, naquele meio enfim, e aí tudo isso foi somando, mas é óbvio que as pessoas que daqui a pouco não tiveram uma base assim, elas podem treinar, podem se desenvolver. Sem dúvida, sem dúvida. A vida é uma caminhada de formação, eu diria assim. E, pelo menos a minha opinião é que não existe muito vida pessoal e profissional. A gente é um só, um ser humano só. Então, tu precisa todo o tempo, pelo menos para mim hoje, eu penso nos negócios 24 horas por dia, eu busco estudar, eu busco ler, eu busco aprender, conversar, construir realmente um projeto sério, porque eu entendi, fazendo essas conexões, e hoje, com muitos anos já, eu já consegui ver que o resultado, enfim, o que a gente está construindo hoje é fruto dessa construção, do que a gente fez lá atrás, da conexão entre essas coisas todas. Então é importante que se faça essa responsabilização, que se tenha essa autorresponsabilidade de saber que se eu quiser mudar alguma coisa no futuro, eu tenho que começar a ler um livro hoje, que eu tenho que estudar hoje, ou que eu tenho que me expor hoje, por exemplo, aquela questão eu falei do pão ou do gari, ou de sair de dentro da loja, me formaram ao que hoje eu tenho conseguido fazer. Então, É muito legal porque tem aquele clichê, né, que o passado ele é o professor. E é isso, né? Então, tu falou autorresponsabilidade. Tudo na vida é assim. Então, lá naquele momento, lá trabalhando na loja, tu podia ter te acomodado, ter feito o que a maioria faz e teria, talvez, ter vendido, sei lá, batido a meta, talvez se a meta fosse mais baixa, mas é autorresponsabilidade. Não é isso que eu quero mais. Exato. Então, acho que essa palavra autorresponsabilidade é uma das que mais dá ênfase para um empreendedor de sucesso. É ele assumir autorresponsabilidade sobre seus atos. Né? Autorresponsabilidade sobre o seu próprio futuro, né? E hoje a gente está num momento que é muito mais fácil que antigamente, né? Imagina, há 13, 14 anos atrás, né? Vender numa época que o mapa era de papel, o GPS mal e mal, né? Ou seja, buscar conteúdo, buscar conhecimento era literalmente ter que comprar um livro, às vezes ir para uma outra cidade para achar aquele livro lá. Exato. Então, assim, e com muito pouco apoio, às vezes, né, do círculo de amizade, né, porque não era algo normal, né. Eu tive a sorte, o José me indicou, quando eu conheci, né, ele me indicou alguns livros, e um deles eu li, que é o maior vendedor do mundo, né, do Alco Mandino, não é isso, né? Isso. E, então, ou seja, eu tive, na época, contato com pessoas que me incentivaram também, então isso me ajudou bastante. A leitura, para mim, foi um grande divisor de água, me fez sair e encontrar um mundo maior, né. Sim. E é muito legal, né, eu conheço o Júlio já nós não nos vimos mais, né, pessoalmente já há alguns anos, mas é muito legal ver você hoje sentado aqui, conhecendo, né, a trajetória, né, trabalhamos ali 1 ano, mais ou menos, por aí. Pode ser. Mais ou menos, ser. né. E não conta quantos anos fazem. Não, é que foi ontem, né, foi ontem. Sim, novo, e é legal, né, e, cara, o que me deixa mais feliz é a gente olhar, né? Ambos somos de cidade pequena, Super. né, mas nós não deixamos a cidade pequena de lado, né. Pelo contrário, né? Você está à frente, está à frente ainda, né? Da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Tupandi. E não mora mais lá, né? Não mora mais então, lá. E é voluntário. Isso que é legal, né? Eu também, quando eu consigo contribuir com um bom princípio, né? Sou natural, eu tento contribuir. E é legal, cara, tu olhar depois de alguns anos, né? 3 pessoas, né? Da mesma região acabaram se encontrando, né? Isso, e falando legal. sobre um tema que é extremamente importante para quem nos ouve, assiste. Porque tudo aquilo que a gente falou aqui, ela remete àquilo que a gente, né, até vem sendo redundante, mas é a realidade, é mentalidade. Sem dúvida. Então, a tua mentalidade lá atrás te formou no meio do caminho para onde você tá hoje. Um negócio que tu falou, que eu acho que é muito legal, que eu vivencio quando eu treino equipes de vendas e tal, falou que tu estava diante de uma situação onde o normal ali daquela empresa era ficar na passividade em relação a receber os clientes, né? E tu falou, não, pá. E tu teve aquele incômodo, aquela coisa assim, não, isso aqui não dá, né? Eu preciso ir além. E aí a gente tá falando de que ano isso?
Só para a gente contextualizar por quê. 14 anos atrás. 14 anos atrás. Então, ali né, enfim, na época de 2010, ali, 2011. Isso aí. Tá. Ou seja, uma época completamente diferente em termos de internet e tal. Só que aí tem um ponto, Júlio. Eu quero ouvir de ti o que tu acha. Porque, assim, hoje em dia, tudo é internet, né? Obviamente, quem não tá na internet não existe. Sim. Só que aí gera, de certa forma, uma nova acomodação das pessoas, no meu ponto de vista. Porque daí, aquelas pessoas acham assim, não, então é tráfego, é só tráfego, é buscar pela internet e acabou a história. Parece que muitas pessoas nessa questão das inúmeras possibilidades que se tem hoje através da internet também acabam se acomodando no sentido de ficar novamente passivos, como tu lá atrás viu que a empresa tinha aquele formato e tu falou, não, eu vou ir além. Eu vou pegar, eu tenho uma motinha aí para mim, eu vou pra rua, eu vou visitar o cliente, eu vou para cima, eu vou fazer parceria. Exato. Faz sentido para ti? Faz total sentido e tanto é que hoje a gente tem um time comercial e obviamente eu lidero ele também por todo esse histórico e pelo conhecimento, obviamente, das empresas. E por mais que se tenham essas ferramentas de tráfego pago, ou, enfim, a internet ali através das redes sociais, ou através de inbound, enfim, seja qual for a ferramenta, do outro lado, é também um pouco clichê falar, mas do outro lado tem um humano, né? E esse humano, ele se comporta de forma relacional. A gente precisa se relacionar, ele precisa saber quem está do outro lado, como ele fala, o que ele acredita. E para mim, eu sempre consegui performar muito melhor comercialmente falando quando eu consegui sentar pessoalmente. Um pouco pela escola que a gente teve comercial lá atrás, que se dava através desse contato pessoal, mas também porque ali tu consegue colocar a tua tese, né? Que hoje comercial, tu vai lá, apresenta uma tese, aí vê se essa pessoa quer ou não aquilo e faz a venda. Então é muito melhor quando tu consegue conversar pessoalmente, mostra qual é o teu plano, qual é o teu produto, como tu vai fazer, como tu vai contribuir para o crescimento dele. E essa questão pessoal, eu acho que não substitui. Eu sei que hoje tem questões geográficas, por exemplo, a gente tem clientes de todo o Brasil, do Pará, da Bahia, de São Paulo, eu não consigo estar lá todo dia, obviamente, mas eu faço questão de visitá-los em algum momento do ano, ou enfim, com alguma certa cadência, porque o humano ele se relaciona, ele precisa disso, a pessoa precisa olhar no teu olho, precisa te conhecer, precisa entender realmente quais são as tuas crenças, valores, tudo, porque no final do dia é isso que vai editar. Então, eu acho que não é nenhuma nem outra. A gente precisa achar o equilíbrio perfeito e testar. O que eu tenho feito em todos esses anos de empreendedorismo é testar coisas, fazer, no digital se fala muito teste AB, né? E fazendo esses testes e vendo o que performa melhor. E o que performa melhor é o que eu aplico. Claro. É isso. Excelente. E aí uma das coisas, só para eu não perder o fio aqui, uma das coisas que até esses dias tu postou ali, acabei voltando depois de anos a jogar tênis e tal, né? Eu falei, pô, então bora marcar uma partida, né? 10 anos também. Olha aí. E eu acho muito legal comentar sobre isso, porque um dos motivos, além da vontade que eu já tinha de jogar e tal, um dos motivos que eu falei, não, vou começar a jogar tênis e tal, é justamente para poder me conectar com mais pessoas, né? Sim. Porque eu acho que, assim, não tem nada de errado em eu querer ser intencional em criar novas conexões, sabe? Eu acho que, inclusive, isso é um dos pontos fundamentais para um empreendedor de sucesso, que ele consiga fazer boas conexões, né? E um dos motivos, além da vontade de jogar, além da questão do esporte em si, de me exercitar e tal, é poder entrar num mercado que talvez eu não teria acesso a determinadas pessoas, ou talvez até teria, mas um facilitador de acesso, né? Como se eu comprasse um voucher para um evento ali, mas é o tênis ali, né? O meu ingresso para poder acessar determinadas pessoas. Então, eu percebo o quanto que isso também na tua trajetória foi importante, a questão de conexões que tu foi ampliando. Tu estava mesmo dizendo, pô, hoje eu me forço aí uma vez por mês ou a cada 2 meses para São Paulo. Por quê? Sim. Para fazer conexões, para ampliar os horizontes, né? Sem dúvida. E é um interesse genuíno, eu diria assim, de
de construção de relacionamento, porque, obviamente, vocês dois sabem muito bem, assim como alguns que moram ou moraram já no interior sabem, a gente tem algo limitante ali, um número limitante de pessoas, empresas para se relacionar quando se mora no interior. Então, qual é a única forma de tu expandir? Meu exemplo pessoal, usei muito a Unicinos. Quando eu fui estudar na Unicinos, me graduei lá, eu busquei conversar com os professores, entender o que eles faziam, dava meu número para eles, eu não tinha nada, mas pega meu número, eu posso pegar o teu número para um dia, se eu precisar, por exemplo, ligar ou instruir ou saber de alguma coisa, eu gostava de ter para quem ligar, digamos assim. E hoje, e assim eu fui construindo, e tanto é que hoje eu fico muito, muito, muito orgulhoso. Eu tenho professores meus como clientes, ou eu tenho semestralmente algum professor me convida para ir lá conversar com a turma. Isso tudo só se deu por esse interesse genuíno em manter contatos, em construir, porque eu sabia que saindo do interior, a única forma de eu acessar esses novos mundos, digamos assim, essas bolhas que existem, seria através de relacionamento. E assim eu vou construir dentro da Unicinos para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Paulo, e assim, por exemplo, nesses projetos fora do país, como é que eles chegaram? Não foi através de tráfego pago, foi através de relacionamento. Totalmente. Muito legal trazer isso, porque às vezes também parece que, vamos então sair fazendo amizade com todo mundo. Não é por aí, né? Você trouxe da bolha, e é verdade, né? Se você tá hoje numa cidade de 5, 10, 15 mil habitantes, existe a massa, né, que tá lá, e existe as exceções que estão lá, existem, né, muitas empresas prósperas, e aí vem uma coisa legal, às vezes, pra tu que tá começando e tal, não precisa simplesmente, agora eu vou mudar de cidade porque eu quero conhecer gente grande, vou sair do interior, vou pra São Paulo porque eu quero mudar minha vida. Mas às vezes, para iniciar, tem 2 ou 3 pessoas naquela cidade que já fazem a diferença, aí faz esse processo, se conecta, né, e ser genuíno, né, querer contribuir antes de pedir, né, na verdade, quando você for pedir, tem que vir de uma forma natural, não com uma troca de favor, né, tem que ser nesse sentido. Ao longo da vida, eu acabei me conectando muito com pessoas que hoje, se precisar ligar, eu tenho, né, o retorno imediato. E vice-versa, né? Tem pessoas que a gente tem amizade a longa data, justamente por criar essa conexão. Né? No livro Plante Ideias e Colha Soluções, eu trago isso, né? E daí na palestra eu falo, né? Que eu falo de plantar, né? Então, aí eu trago a analogia do interior, que é o quê? A gente tem que estar plantando toda hora. Aí você planta lá um pé de alface, que daqui a 25 dias você já vai colher, aí você vai plantar ali sei lá, um pé de tomate que demora um pouco mais, aí um pé de mandioca que aí leva 1 ano, né? Cana de açúcar uns 2 anos, um pé de bergamota 5 anos, ou seja, diariamente a gente tem que estar plantando. Tem coisa que a gente vai colher ali na frente, um pouco mais lá na frente, depois lá na frente, né? E as pessoas que são CEO de empresas, quando você chega eu digo CEO exercendo o cargo de CEO, que não é o eu empresa, né? Quando tá começando, é quando tu sai do empreendedor e vira empresário. Tem que olhar isso, tem que olhar 2 a 5 anos, né? Nós estamos abrindo loja agora em São Paulo, mas esse planejamento já existe há 3 anos, né? Então, ano passado a gente fez um teste piloto durante 6 meses com uma operação lá para validar produto, testar o mercado, entender fornecedor, para não botar simplesmente na mão de um franqueado. Mas há 3 anos a gente iniciou o conceito, vamos levar uma loja para lá até 2026. Legal. Então, assim, começa por aí, né? Ou seja, tem que olhar lá na frente. E aí, com base nisso, no meio do caminho, criar relacionamento. Quando começou há 3 anos atrás a ideia, o que eu fiz? Comecei a ir para lá, visitar fornecedor, fábrica, fui criando relacionamento para que agora, quando a gente está inaugurando a loja, já estivesse tudo, né, vamos dizer assim, tirado o mato ali, né, e agora só plantar a próxima etapa. Muito legal. Legal. Muito bem. Vamos aproveitar esse momento para falar um pouco dos nossos patrocinadores aqui do Bastidores do Lucro. Quero falar da MBA Equipamentos, a MBA que tem todos os equipamentos de altíssima qualidade para você que é do segmento da alimentação, tanto restaurante, mercados, e mais, Giovanni? Açougue. Tem toda a parte de refrigeração, tem fritadeira, os equipamentos de inox de alta qualidade para você poder saber que vai entregar um produto que não vai te deixar na mão no meio do processo. Então, o teu operacional funcionando da melhor forma
é um passo importante para que você consiga ter bons resultados e obter lucro, né? No Instituto LVO, lucro, vendas e operacional, o O está aqui como algo que realmente é importante para que você consiga entregar o melhor resultado para o seu negócio. Então, MBA Equipamentos é nosso apoiador aqui e é uma excelente opção para você que é do segmento da alimentação. Tudo bem, e também não adianta você ter uma equipe, um restaurante todo bem desenhado, né, estruturado, né, dando vazão, né, sendo bem operacional se você não tiver gestão. Então, a Nola, que é... Hoje a Nola, para você ter uma ideia, você tem um restaurante pequeno ou médio, fatura 50, 100, 200, 1 milhão por mês, você tem que fazer gestão. Geralmente, a grande maioria que fatura 50, 100, acha que o papel e caneta ainda dá certo. Ele deu certo lá atrás, mas hoje tempo é dinheiro. E com a Nola, a gestão fica mais eficiente, ela fica em tempo real. Imagina que você tá com uma equipe lá no caixa, vendendo, acontece qualquer coisa, um cancelamento de pedido ou uma nota negativa no iFood, e você receber isso lá na ponta do WhatsApp, em tempo real. Imagina você cuidar do seu CMV em tempo real, cuidar do seu fluxo de caixa, cuidar do seu DRE, né? Tanto o DRE como o DFC, que são duas coisas diferentes, que a maioria não tem. E através do Nola, você consegue ter, mesmo uma operação pequena, sendo gerenciada como uma grande empresa, e isso vai fazer você ter mais lucro, mais resultado e escalar o teu negócio. Uma das formas, inclusive, uma das coisas que acontece, inclusive, no momento de uma expansão do negócio é a necessidade de construir ou de reformar para você ampliar o seu negócio. E por isso que um dos nossos patrocinadores aqui é Conexo Engenharia. Eles que trabalham como tanto para expansão de negócio, como para obras residenciais também, execução de obras, reformas, gerenciamento de obras, consultoria em construção, orçamento e planejamento. Então, se você precisa construir ou até mesmo ampliar, reformar o seu negócio, a sua casa, Conexo Engenharia. Muito bom. O assunto tá bom aqui, né? Tá, estamos entregando bastante conteúdo para nossa audiência. Júlio, nessa tua trajetória, conta assim, o que foi um desafio, né? Teve vários, eu imagino que sempre tem, né? Mas aquele desafio que também... logo em seguida, né, como diz, né, depois da tempestade vem o sol, né? Então, às vezes o maior desafio, às vezes não, quase sempre o maior desafio que você enfrenta naquele momento te leva para outro patamar. Qual que para você nos últimos anos foi um desafio, mas que depois que você passou por esse obstáculo, né, e você subiu de degrau? Realmente teve vários e olhando para a história ali das empresas, deu para ver que 4 em 4 anos, mais ou menos, grandes movimentos aconteceram ali. De 2013 foi a abertura, 2017 teve o primeiro grande movimento, ali 2020 para 2021 o segundo, e assim por diante. E a gente vê agora de novo em 25 com a formalização do grupo ali, foram feitos esses grandes movimentos. Mas eu tive vários desafios, principalmente desafios financeiros ali, de coisas básicas de gestão, de precificação equivocada, de não entender alguns limites das entregas. Entendi muito que força bruta não resolve, não adianta tu trabalhar 20 horas por dia se não tiver realmente uma inteligência por trás ali, uma estratégia. Por isso que o empreendedorismo também é um processo de amadurecimento ali, que tu vai aprendendo na ação mesmo, né? Sempre gosto de alinhar com a equipe, com todo o time, do poder da ação, de ir trabalhando e buscando, e se não sabe aprender, vai lá e faz, erra, testa e tal. Mas acho que um grande desafio foi na pandemia. Acho ali foi uma faculdade forçada a todos nós. Ali eu vinha de um faturamento de quase 100 mil e foi para 15, e eu prometi para o time que não ia demitir ninguém, e isso foi muito forte. Se tinha um pouquinho de reserva ali para ter um fluxo de caixa, ele foi para o espaço, e foi um momento onde eu tive que buscar reinventar e conversar com clientes, ouvir o que dava para fazer, o que não dava. Meus clientes também estavam descapitalizados naquele momento. Eu acho que ali foi um grande ponto de inflexão muito grande. Eu lembro que teve um dia que eu saí do escritório, estava sozinho no escritório, que toda a equipe estava remota. Eu lembro que eu fui assim,
fui pro sítio lá, pro meio do mato lá, o que eu vou fazer? Era um momento também, meu filho estava nascendo, a empresa estava daquele jeito, então eu estava iniciando um novo curso que eu também queria muito fazer. Então era um momento, assim, de bastante ansiedade, digamos assim. E ali eu lembro que eu tive que pensar bastante nesses próximos passos, busquei ficar em silêncio ali, entender o que estava acontecendo. E esse ponto foi um ponto de inflexão, assim, onde eu consegui entender algumas coisas, o que eu podia fazer, não fazer. E eu lembro que eu me dei, tipo, em 3 meses tu tem que voltar ao faturamento que tinha, fazendo isso, fazendo... E aí eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para todos os clientes, liguei para todos os colaboradores, liguei para parceiros de negócio, fornecedores que a gente tinha naquela época. Enfim, contatei todo mundo, falei, a empresa vai continuar crescendo, a gente não vai deixar ninguém na mão. Eu lembro que ali foi um ponto de virada, assim, que depois a gente cresceu bastante, muito, inclusive o grupo existe hoje por causa daquele momento, né? Porque o cliente percebeu que a gente não ia deixar ele na mão, que a gente ia fazer o que tivesse que ser feito para entregar o resultado que ele precisava naquele momento, que era algo a curto prazo. Né? A gente sempre trabalhava muito construção de longo prazo e construir uma marca, performance, tecnologias, assim, olhando o longo prazo, mas naquele momento precisava no curto, e a gente fez o que tinha que ser feito, e eu vejo que hoje a gente colhe esse resultado, então acho que ali foi um ponto de virada no negócio. Interessante isso que tu trouxe, porque assim, ó, né, Júlio? Muitas vezes é num momento de desafio, de dificuldade, que a gente se força a pensar em soluções. E o que foi para mim, pelo menos o que eu percebi dessa história que tu falou aqui, é que foi um momento de te aproximar do cliente e falar, cara, eu tô contigo. Sem dúvida. Eu tô contigo, nós vamos fazer acontecer, eu não vou deixar isso, é óbvio que impactou aqui no meu negócio e também daqui a um pouco até trazer um pouco dessa vulnerabilidade para ele entender, sim, cara, eu tenho um ser humano lá no outro lado, é importante eu manter essa relação de parceria, mas isso foi importante para tu te aproximar do cliente, sem dúvida. Ele, assim como eu estava exposto, ele estava exposto, assim como eu tinha que segurar o boleto dele, ele também tinha clientes pedindo isso, então foi um momento de bastante, vamos dizer assim, abertura. Eu fui muito sincero. Eu acho que, assim como a gente falou antes, toda empresa atrás dela tem um humano liderando, pessoas liderando. Então, se tu é muito genuíno, verdadeiro com essas pessoas que estão ali, vai ter uma abertura, eles vão te ouvir, vão entender a situação. E eu lembro que por exemplo, teve clientes que falaram, Júlio, muito legal, mas eu não sei fazer nenhuma reunião online, como é que eu vou vender? Eu falei, não, eu vou aí, vou te ensinar, pega todos os teus vendedores, vou ensinar a fazer uma reunião online para que tu aprenda a vender online e assim a gente vai começar e já vamos construir um software se tu precisar para te ajudar e etc. E assim foi, mas foi através primeiramente dessa sinceridade, eu diria, e depois da ação, de não ficar sentado no escritório lamentando e chorando, enfim, ou esperneando tudo que daria para fazer naquele momento, mas era de encarar e construir um amanhã diferente, digamos assim. Isso realmente tem poder, muito poder. A autorresponsabilidade, né? Exatamente. Eu acho que a diferença... Porque crise sempre tem, né? Sou novo, né? Todos somos novos. Mas eu lembro de vários momentos de incerteza, né? Até hoje ainda o pessoal diz que é um momento de incerteza e tal. Alguns amigos, eles, assim, que a gente tem negócio também, enfim, eles falam, Jorge, como é que tá as vendas pra ti? O mês de novembro tá um pouco mais devagar, o mês de outubro mais devagar, como é que tá isso, como é que tá aquilo? Aí eu fico até meio assim, tipo assim, quem tá fazendo o básico bem feito, tá vendendo, sabe? Agora, não tô dizendo que antes estava mais fácil, que tinha um pouco mais, talvez, de capital, né? Enfim, não tô dizendo que tá mil maravilha, mas quem faz o básico tá vendendo, porque alguém tá comprando. Pessoas são movidas por sentimentos. As pessoas não deixaram de ter sentimentos, elas estão lá. A diferença é a capacidade que a pessoa tem de fazer o básico bem feito
né? E quando eu falo básico bem feito, é desde contratar certo, desde fazer uma gestão básica mais certo e de principalmente se conectar com o cliente, né? Por exemplo, lá naquele momento tu podia ter feito o que boa parte fez e por isso que muitos até quebraram, né? Porque decidiram realmente não entender que esta é a realidade, que tem que tomar uma ação e sucumbiram porque seguiram o caminho errado, né? E tem esse caminho, sempre vai ter. E a diferença de quem fica no mercado é que faz o inverso, né? Eu me lembro que na época que o pessoal, às vezes, né? Ainda tem o conceito que na pandemia dizem, né, que teve 2 segmentos que ganham muito dinheiro, né? Que é o de saúde e alimentação, né? Mas a grande verdade é que ambos tiveram um maior momento de inflação para comprar matéria-prima. Vou dar um exemplo. Nosso CMV sempre se manteve na mesma média, né? A gente sempre buscou ter uma margem segura. Mas a gente comprava a carne moída a R$ 9,90, R$ 8,90, R$ 10,90, quando muito ali, 2020. E aí hoje, mas no mesmo ano, em 6 meses, foi para 25. Né? Tipo assim, o queijo saiu de 12, 13 para 40 no mesmo ano. Né? Uma das minhas indústrias na época, também eu tinha um faturamento de 500, 600 mil por mês. E do nada, em 2 meses, o que eu vendi, eu não recebi, porque para quem eu vendi, quebrou, não podia abrir. E não tinha como pagar, mas eu tive que pagar a mercadoria, né? Então, quando tu tem produto, serviço também é um desafio, porque tu tem que pagar a mão de obra que executou o serviço. Então, também a mão de obra, de certa maneira, vamos dizer assim, o valor agregado ele é maior, né? Produto também, só que o produto tu tem o estoque, de certa maneira. Se tu comprou e não vendeu, tu tem o ativo lá. A mão de obra de serviço, quando tu contratou, ela fez, não tem como devolver de certa maneira, né? Então é um desafio maior. E na época eu vendi, não recebi, mas tinha que pagar. Uhum. Então eu tive que sentar com cada fornecedor, dizer assim, assim, mas foi em 2020 para 2021 e aí vem a visão. Eu entendi que era 2 anos, eu tinha que criar o fechamento dessa empresa em 2 anos. E aí eu sentei com a equipe e disse, gente, 2 anos é o tempo limite aqui, nós vamos devagar e fazendo o fechamento, porque essa empresa também tinha clientes que ela precisava atender, né, que não estavam em crise, né? Então, uma é a hora do pastel, por exemplo, eu também vendia para a hora do pastel, mas vendia para outros mercados também que estavam em crise. Só que a hora do pastel não tinha como sustentar esta empresa. Então, ela representava 10, 20% do faturamento, mas o que eu ganhava em cima de faturamento não sustentaria o ecossistema como um todo. E aí é sentar. E aí eu criei uma estratégia junto com a equipe, diz, gente, quem quiser crescer, né, a gente vai dar a instrução, né? A gente pagou vários cursos, né? Um que eu incentivo muitas pessoas a fazer o Mastermind Napoleão Hill, né? Uhum. Então a gente incentivou muitas pessoas a crescer. Dentro disso, uma boa parte cresceu para franqueadora, a outra não. Quando chegou o momento, foi desligado, né? E a empresa encerrou a atividade. Mas eu levei aí 2, 3 anos e ainda tem mais um ano pela frente do encerramento disso que ocasionou lá atrás por causa da pandemia. Só que tinha 2 caminhos, né? Um é acreditar que, ou seja, sacrificar de certa maneira o negócio que estava indo muito bem e continuar injetando capital lá, né? Então, o que foi a primeira coisa que eu olhei? Quanto que é o tempo de retomada disso? A inflação, os produtos, né, o insumo, não vai baixar o preço nos próximos 2, 3 anos, porque a venda está acontecendo, né? Ou seja, o consumo aconteceu. A inflação subiu e o consumo aconteceu. Para baixar o preço, teria que o consumo diminuir. Isso não vai acontecer. Logo, não tem como reestruturar. E as empresas que eu estava vendendo na época não tinham como se reestruturar porque eram menores, né? Elas quebraram, elas realmente dentro disso. E olha uma coisa legal. Tinha empresas grandes que me compravam 100 mil por mês e tinha empresas que me compravam 2 mil por mês. E a dívida que ficou naquele momento de não pagar a gente ficou em torno de 1 milhão, né? Desse 1 milhão, em torno de 900, 850 era de empresas maiores. Mas depois de 2, 3 anos, o que eu recebi foi dos pequenos. Uhum. Que quebraram e se preocupavam de me mandar R$25 ou R$50 por semana, preocupado e tal. E os grandes não, sabe? Então, assim, é sobre questão de credibilidade, né? O Geraldo Rufino fala isso, né? Ele não quebrou, ele ficou sem dinheiro. A mesma coisa, a indústria em si, naquele momento, ela, de uma empresa... tinha um valor agregado, né? Ela em 2 meses, ela ficou negativo, quebrada, literalmente, porque não tinha fluxo de caixa para sustentar isso.
Então eu tive que negociar, dar minha palavra para reestruturar tudo isso, né? E de certa maneira dosar a cobragem, né? Cobrar a forma de cobrar do outro lado, porque também tinha pessoas do outro lado que não tinham culpa sobre aquilo, né? Então a pandemia, eu acho que foi um dos maiores desafios para todo mundo, né? Eu trouxe isso porque às vezes o pessoal, a alimentação, a Hora do Pastel, ela cresceu 3 vezes depois da pandemia, né? E agora nos últimos 2 anos mais 2 vezes. Mas ela cresceu porque teve gestão por trás. Não é a pandemia em si que fez esse crescimento. O mercado de delivery, ele triplicou, tá quadruplicando agora. Mas 2018, quando iniciamos, nós já éramos focados em delivery. Né? 2019, nós tínhamos a primeira, era a Paty, nossa atendente virtual. Então, as pessoas tinham o hábito de ligar, né, por ligação, né? Eu vou fazer o pedido e tal. E eu vi, cara, como é que eu vou escalar a ligação aqui? Então, deixa eu entender o WhatsApp, como é que funciona. A gente botou a Paty, né? Que era um chatbot, assim, bem simples, mas já fazia o trabalho. Só não tinha o cardápio ainda, né? Mas ele já fazia as primeiras mensagens de saudação. E aí, parecia a bolsa de valores, né? Porque os atendentes, tinha 4 atendentes com um computador com 2 telas. Um lado era o WhatsApp, um lado era o sistema, para fazer o pedido. Então, aqui pra cá, aqui copia e colar, né? Era uma loucura. Mas era justamente olhar isso antes da pandemia. Então já tinha tecnologia para um negócio de alimentação. Isso quando tu não tinha a Repediu, né, Giovanni? Não tinha a Repediu, é. A Repediu é um dos nossos patrocinadores aqui do Bastidores do Lucro. Ela que ajuda a fazer isso de uma forma automatizada, moderna, automatizada, né, e mais, né? Além de cuidar disso, cuida dos nossos indicadores, né? Exato. Além do envio de mensagens que você vai poder automatizar ali pro teu público, pros teus clientes, também você vai ter um painel com informações para otimizar o teu resultado no seu segmento de alimentação. Então, se a sua ideia por exemplo, investir menos em tráfego, mas ter um resultado, um lucro maior, aumentar as vendas, você vai conseguir isso através da Repediu. Muito bom. Também temos, né, nosso parceiro, que é a Sense. Exatamente. Não adianta só abrir um negócio, comprar equipamento lá do Marcos, né, da MBA, daí vamos botar o sistema Nola, vamos ter o Repediu, se tu não criar uma marca, né? Exatamente. A Sense, ela tem soluções criativas para vender através da força da marca, unindo a criatividade, o marketing e a tecnologia. Então, temos também aqui a Hora do Pastel, não poderia estar de fora, né? A Hora do Pastel é um dos nossos patrocinadores aqui no Bastidores do Lucro. Tem 2 situações que eu quero falar para você que está nos assistindo aqui da Hora do Pastel. Se você ainda não experimentou um pastel da Hora do Pastel, não perde mais tempo. Entra no Instagram, @Hora do Pastel Oficial, escolhe a loja mais próxima do teu endereço e faz o teu pedido usando o cupom Lucro 10, especial para você que está nos assistindo aqui no Bastidores do Lucro. Usa o cupom Lucro 10 lá. E também uma outra ideia que eu quero falar a respeito da Hora do Pastel é a seguinte: se você deseja empreender, ampliar o seu leque de negócios, ou até mesmo se você ainda não tem negócio, mas quer entrar para o mundo do empreendedorismo de uma forma que vai poder te dar previsibilidade, que vai poder te dar lucro de fato, busque saber mais a respeito das franquias da Hora do Pastel. Muito bom! Estamos chegando na reta final. Mas tem algumas perguntas que eu quero fazer aqui para o Júlio ainda, que eu acho que tem bastante coisa que a gente pode conversar. Júlio, a gente falou um pouco de desafios, né? Tu contou sobre a pandemia, etc. Me fala um pouco sobre os teus acertos, aquelas coisas que tu fala, cara, isso aqui foi algo que fez a diferença para dar aquele... Tu falou um pouco antes disso, né? Mas se tu quiser entrar um pouco mais a fundo, assim, sobre coisas, decisões ou situações que tu acha que ao longo da tua trajetória foram importantes para tu ir para esse outro patamar, para esse outro nível, levar a tua empresa hoje para ser um grupo, um ecossistema que entrega tantas soluções, não só aqui no Rio Grande do Sul, como em outros estados, em outros países também, né? Eu te pergunto isso de uma forma assim, cara, isso aí pode servir como um ensinamento para quem está nos assistindo, para quem está com um pouco querendo, tá ali, trabalhando, tá gerando resultado, mas quer ir para outro patamar no seu negócio. Legal. Aqui eu acho que daria um livro também, se eu pudesse elencar tudo, mas eu diria que um dos
grandes pontos foi ali, durante a pandemia também eu comecei a estudar numa escola chamada Intus, escola de liderança, e ali eu acessei uma visão empresarial e consegui ter bons mentores que me assessoram, me ajudam até hoje. Então, se eu pudesse te dizer, dar uma dica, eu diria que ter bons mentores é um bom ponto, pessoas sérias que nem vocês também, que podem auxiliar quem está começando, quem não tem tanta experiência, ou quem ainda não viveu algumas coisas. Acho que esse é um ponto importante da jornada, ter bons mentores. Outro, também entendi, e quando eu entendi isso, facilitou, eu diria que aliviou um pouquinho a peso, vamos dizer, no ombro, é entender de que o empresário ele vive à beira da incerteza, sempre, sempre. Ainda mais no Brasil, ainda mais com todos esses cenários políticos, econômicos, etc., que a gente vive aqui, tu entender de que empreender aqui é viver à beira da incerteza e que isso não pode deixar o teu sonho de lado, a tua ambição, o teu desejo de lado por causa de todos esses cenários. Eu acho que isso ajuda muito. Então, eu sei que, assim como eu também tenho inseguranças até hoje, eu acho que todo empresário vive isso, todo mundo que está construindo algo vive isso no seu dia a dia. Não pensa que comigo é diferente, é igual. Só que entender de que, bom, esse é o meu novo normal, que nem se falar na pandemia, né? Esse é o meu dia a dia, eu sei de que eu vou ter desafios, que eu vou estar exposto a algumas coisas. Isso vai facilitar muito na compreensão interna ali, acho que facilita muito. Então, ter bons mentores, entender de que a gente vive à beira da incerteza também ajuda muito nessa caminhada. E um ponto importante também que para mim contribuiu muito é quando tu for escolher um sócio, ou for, enfim, fazer alguma aquisição, enfim, algum movimento de empreendedorismo, escolhem sócios que são complementares a ti. Eu tive sorte, eu diria, até hoje, de ter sócios ao meu lado que são bem complementares, que a gente, juntos, a gente se complementa e consegue construir entregas e soluções, enfim, produtos muito bons, mas isso foi porque, como o Giovanni comentou até lá atrás, às vezes não é só porque ele é meu amigo, ou porque ele é meu conhecido, ou porque ele é meu primo, ou porque ele é meu vizinho, que ele tem que ser o sócio. Tem que entender de quando tu vai escolher empreender, como a gente já falou, traz inúmeros desafios, traz inúmeros contextos que vão te levar muitas vezes ao extremo realmente. Então, escolher pessoas boas para estar do teu lado aqui, que depois vão reverberar também na construção da equipe, e vão reverberar também no jeito que tu vai encarar as coisas. Eu acho que é extremamente importante. Assim como a gente escolhe a namorada, a esposa, enfim, a família ali, a gente precisa escolher bons sócios. Então, esses 3 pontos eu diria que são cruciais para quem quer construir algo sério de valor. Cara, que baita ensinamento isso daí, achei. A pergunta que eu ia fazer, eu ia perguntar, né? Tem várias empresas, né? Qual que é um dos segredos aí para fazer aquisições de uma maneira mais assertiva, né? Olha aí, que baita ensinamento. Tem um negócio que tu falou que eu acho que é pouco falado, mas é muito interessante tu ter esse olhar. É algo, assim, relativamente simples, se tu for pensar. O segundo ponto que tu falou, mas é muito importante porque às vezes a pessoa não tem esse olhar de dizer, cara, o empreendedorismo, sim, é um ambiente onde vai haver incertezas. Diárias. Aí que tá, porque sabe o que acontece? Se vende muito aquela ilusão do... Uau, eu vou construir um negócio e eu vou ficar na paz, eu vou ficar tranquilo, liberdade financeira e tal. Então, essa ilusão que se vende, eu acho que muito por conta da internet também, né? De querer vender essa ideia de um mundo maravilhoso, se tu comprar o meu curso e tal, criou-se essa ilusão. E trazer essa realidade de, cara, empreendedorismo é a certeza da incerteza. Totalmente. É a garantia de ter um ambiente de incertezas, faz com que tu alinhe as tuas expectativas, inclusive, né? Porque daí, assim, não, opa, então beleza. Significa que isso faz parte. E se faz parte, eu tenho que estar preparado para isso, eu tenho que estar pronto para isso. Porque, afinal,
isso faz parte do mundo do empreendedorismo. Ou então eu preciso evoluir, me desenvolver ou cair fora. É repensar, daqui a pouco empreender, né, sozinho não é para ti e você pode empreender dentro de uma empresa, né? Exatamente. Na verdade, né, não diretamente como sócio, né, mas de certa maneira pela forma como tu agiu lá na loja? Na loja, você empreendeu de certa maneira. Sim, Porque você olhou com um olhar de dono. Pá, pra eu vender mais, pra ter mais resultado, eu vou fazer isso. Criou uma coisa nova. Então, empreender também tá muito... Intraempreendedorismo. Empreendedorismo. É sobre isso. Eu comecei muito assim e tive assertividade. E pra quem tá começando, esse é um caminho, né? A pessoa tem 3 escolhas, né? Um é simplesmente continuar como CLT, né? E seguir e tá tudo certo, né? Eu acho que tem pessoas que realmente não vão ter o estômago para empreender, porque exige vários desafios, né? Depende da idade que você tá. Quando você fala empreender e fala empreender com um sócio, você tem 3 famílias aí, né? Tem a tua, a do sócio e a que tu tá formando, né? Uhum. Então, assim, são culturas diferentes, e aí vem a importância de os sócios se complementarem, né? Eu acho que o principal é os valores, né? Os princípios têm que ser a mesma coisa. Agora, a visão também, mas tem que ser em conjunto, né? Um complementa o outro, né? Mas agora os valores tem que dar match ali, tem que se encaixar. A gente teve que, ao longo da trajetória da Pastel, criar processos para tentar filtrar e cada vez filtrar mais que não tenham nossos valores, né? Não é sobre ter o capital para comprar uma franquia, é sobre ter os valores e depois ter o capital, né? Então, isso vem trazendo assertividade, né? E é assim em todos os negócios, né? São 4 CNPJs hoje. Isso. Então, os 4 são sócios em cada um? Sim. Então, são 4 pessoas diferentes. Isso aí. E elas devem ter, provavelmente, os mesmos valores em comuns e faz esse ecossistema fluir. Precisa, porque no dia a dia, como a gente falou, vão ter cenários e dificuldades que, se não estiver alinhado, não vai dar certo. Hoje no grupo, se tu quiser falar, enfim, tem em torno de quantos colaboradores, assim? A gente tem equipes diretas e indiretas, né? Então a gente trabalha desde, por exemplo, com colaboradores fixos ali, e outros por projetos Certo. também. No total, eu digo assim. Em torno de 50 pessoas com as anexas por projeto. E, obviamente, desde 2023, a gente já tem inteligência artificial nos ajudando na parte do desenvolvimento e também nos processos. Ali a gente se preocupou muito nessa questão da transformação digital, que nem vocês comentaram antes, desde o início, e buscar otimizar esses processos, construir. E isso eu vejo que tem nos dado hoje a possibilidade de ter um pouco menos de volume de pessoas e uma entrega maior. Que legal. Isso eu acho que é um olhar que é um caminho sem volta, né? Assim, é uma coisa que a pessoa que ainda não entendeu que a inteligência artificial é uma ferramenta que está ali para nos servir. Exato. E não para nos destruir, substituir, como existem, assim. Acho que é uma visão que cara, se tu ainda não tem, já passou da hora de ter, né? Exatamente. Utilizar nos teus processos para otimizar, para ganhar tempo, para... Produtividade, automação, existem inúmeros benefícios. É só o único problema e o grande desafio da IA, e que eu também trabalho muito com a equipe, é a gente não ser comodista com ela, né? Não sentar em cima dela e deixar com que ela conduza o teu negócio, o teu trabalho, a tua entrega. Então, não... É usá-la de forma inteligente, usar a base que ela vai te dar, mas conferir, trabalhar em cima dela. Realmente usar como se fosse uma ferramenta, não usar como se fosse um fim. Se tu entender isso e colocar isso dentro da tua empresa, eu vejo que funciona. Bom, ela é o meio, né? Exatamente. Ela é o meio. É bem colocado isso, porque eu vejo, né? Até vejo o pessoal postando e publicando, né? Aí tá o textinho, a imagem, né? Você quer que eu ajuste o texto? Não. Né? E aí vem sobre mentalidade, né? Que é o quê? Entender que ela é o meio, entender que ela é uma ferramenta, né? Ela, em maneira alguma, ela vai substituir diretamente, mas ela vai substituir aqueles profissionais que não se adequarem a usar ela da melhor forma. Então, de como ela vai substituir? Ela vai para a mão de quem sabe usar ela e vai substituir aquele mercado, né? Então, tudo é assim, né? A inteligência artificial hoje é o que seria, entre aspas, vamos dizer assim,
a digitalização depois do Xerox, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? O fax, depois veio, enfim, as mensagens. Vamos dar um exemplo que a inteligência artificial é como no momento em que teve a transição ali da máquina de escrever para o computador. É. E aí as pessoas falam, esse trambolho aqui, isso aí não sei o que e tal. Aí não se ajustaram, não se adaptaram, ficaram para trás, ficaram lá na máquina de escrever. Mas aí aquelas pessoas falaram, cara, deixa eu entender como é que funciona essa máquina aqui, ela pode otimizar processo, ela pode me auxiliar, pode me ajudar. Opa, essas pessoas que não se adaptaram foram substituídas por aquelas que estudaram e Só que ninguém entenderam do parou de assunto. escrever, só mudou o meio. Eu Exato. sou muito feliz em ter a oportunidade de viver essa era da IA. Por quê? Porque eu sinto que a gente pode ser criativo. A IA ela nos dá todas essas ferramentas e insumos, primeiro, que me ajudam no dia a dia a ter uma produtividade maior, mas me dão o espaço de ser criativo e poder criar novos produtos, novas entregas, uma nova experiência para o meu cliente ou para a minha equipe. Então, eu sou muito feliz em viver essa era Me de dá um transformação. exemplo, Júlio, de utilização da inteligência artificial dentro do teu universo de empresas que quando tu começou a usar isso foi aquele, cara, que legal isso e tal, só pra gente trazer como um exemplo aqui. Eu tenho inúmeros exemplos, mas eu vou usar a gente criou um agente de IA ano passado, em 2024, setembro de 2024 a gente lançou ela, porque você sabe, no interior as pessoas têm um pouco mais de dificuldade na questão do digital ali, né? Da maturidade digital, digamos assim. E aí a gente criou um agente de IA, onde o produtor rural, ele manda um áudio no WhatsApp e esse agente vai lá, emite a nota fiscal eletrônica e devolve com o PDF XML pronto no WhatsApp. Ou seja, o produtor rural pode estar lá no meio da fazenda dele, onde ele estiver, manda um áudio. Gostaria de emitir uma nota fiscal eletrônica para tal empresa, de tantas caixas de laranja, ou seja, do que for, com preço tal, e aí a IA vai lá, emite a nota fiscal eletrônica no Cefaz e devolve com ela pronta em 30 segundos, leva todo esse processo, que antes não demorava horas. Né? Então, Muito legal. por isso eu digo, é a criatividade, é como tu usa a IA para o teu dia a dia. E são nas coisas mais simples, nas dores mais diárias ali do dia a dia das pessoas que existem essas oportunidades. Então, como eu falei, da emissão da nota, a gente tem outra que está ganhando no Brasil, que é em relação à diminuição das filas do SUS, e hoje ela já está fazendo também diagnóstico de câncer de pele, que é para essa da nossa vertical de saúde. A gente tem outras que nos auxiliam na questão de textual ali, de redação, a gente tem outras programando, então é como se fosse uma equipe paralela, tanto quanto essa de pessoas que a gente tem, trabalhando no dia a dia ali das Essa de nota fiscal, ela é exclusiva, direcionada para produtor rural. Não, por Vocês exemplo... que posicionaram assim, mas não necessariamente. Ou é só um exemplo? Não, ela foi criada para este fim, mas a gente já tem diferentes usos, como em cooperativas, já estão usando, como em outros cenários. E isso é mais para grandes negócios? Ou... Não. Qualquer cidade ou qualquer produtor, enfim, quem deseja. É legal porque eu te falo isso que tem pessoas, por exemplo, profissionais da saúde, tá? Minha esposa é médica veterinária, né? E ela é uma pessoa... Eu que faço para ela porque ela odeia fazer esse tipo de coisa, de emitir a nota, não sei o quê. Agora, se ela tivesse uma inteligência artificial ali que ela manda, emite uma nota fiscal para clínica tal, com valor tal, e bota a descrição ali que foi serviço veterinário, tal. Ela vai mandar de volta. Cara, olha que maravilha. Ela ia ser um cliente... Ela pode ser um cliente com toda certeza. Porque, assim, são pessoas que... às vezes nem gostam dessa parte. Tem gente que gosta, né? De ir lá, fazer a parte mais burocrática. Só que cada vez mais, por que eu vou estar perdendo tempo, investindo meu tempo nisso, se eu posso otimizar esse processo e focar em aumentar minha venda ou em melhorar minha execução do meu serviço, ou seja lá o que for, né? Exato. E essas são as oportunidades que a IA está nos trazendo.
E isso serve para quem já tem empresa, obviamente, assim como a gente, tu vai se adaptando, vai usando ela para criar essas novas soluções, como para quem quer empreender, né? Ou seja, abre esse mundo de possibilidades que eu diria que a grande transformação está nessas pequenas situações diárias, elas que possuem essa oportunidade de negócio que se tu quer empreender, ficar atento e escolher alguma delas, e aí, óbvio, entra todos os desafios e se aprofundar, estudar e criar algo realmente sério, pode ganhar bastante dinheiro. Muito bom. E para quem tá na nossa audiência, assim, só para eles verem que isso... Ah, tem a ChatGPT hoje que é, né, a gente olhar ela é mais, vamos dizer assim, geral, né? Sim. Então, para criatividade. Mas uma estimativa, uma empresa que fatura 100 mil por mês, assim, e para ela começar a pensar em investir em EA, vamos imaginar que ela vai destinar um percentual. Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira, né? Então, eu tenho um percentual que é para marketing, para inovação. Para uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, né? Um segmento, talvez não precisamos, né, nichar tanto, mas quanto que ela já deveria estar investindo por mês, né? E de que maneira tu acha? É contratar uma empresa? É formar uma pessoa interna para comandar uma IA? Porque vai botar um agente, por exemplo, né? Você precisa também alimentar ele, você fazer a manutenção dele, né? Qual que é o caminho para quem, né, tá nos... Tem estudos hoje que mostram que empresas que investem de 5 a 7% em tecnologia, vamos dizer, então de 5 a 7 mil reais mensais, conseguem performar melhor do que os seus pares que não investem. Então, vamos pegar ali 5%. Se for possível investir, então, esse 5% já é um bom caminho. Bueno, como é que invisto esse 5%? Aí tem alguns caminhos, né, que a gente pode direcionar. Um deles é achar um bom parceiro que tem experiência, que já tenha atuado com isso e que não seja alguém só surfando a onda. Então, realmente procurar um parceiro sério que trabalha e sabe atuar e buscar começar pelo simples. A gente vê muitos projetos de IA fora do Brasil, principalmente com gente descarregando dinheiro sem fim, projetos de AI que no final do dia não avançam porque acham barreiras nas pessoas que vão usar, barreiras nos processos que já existem. Então, a gente tem uma assertividade muito grande nessas nossas entregas de IA, que a gente sempre, quando chega um desafio como esse para a gente, eu poderia dar 100 exemplos aqui, mas todos eles a gente busca e provoca começar pelo simples. Por exemplo, vem muito, a gente gostaria aqui de substituir toda a nossa questão de logística. Vou te dar um exemplo de uma indústria de alimentos que nos procurou, uma grande indústria de São Paulo, só não posso citar eles pelo NDA. Mas aí a gente, calma, eu sei que vocês têm um processo muito repetitivo dentro da logística e tal. Então a gente estudou os cenários, desenhou esses processos, fez o simples, gente. Fez um mapa mental ali. Como é que é o teu processo? Aí ele começa aqui, daí ele vai para cá, daí vai para cá, vai para cá. A gente escolheu uma dessas caixinhas e fez o quê? Colocou agentes de IA para fazer cotações de frete. Vou dar um exemplo. Essa indústria de São Paulo, ela vende bolachas, biscoitos, enfim, para todo o Brasil. Então, quando ela mandava para o Rio Grande do Sul, ela tinha que cotar com transportadoras daqui. Ela fazia 3 orçamentos, desses 3 orçamentos, baseado no volume, escolhia o melhor preço e contratava a transportadora. E tinham 7 pessoas o dia inteiro cotando. Só fazendo orçamento. Para ter um retorno talvez de 48 horas, não sei, porque talvez não é imediato, né? Sim. Não tem como controlar esse cenário, né? E aí a gente, vamos escolher isso aqui. Esse primeiro desafio que a gente vai trabalhar. E aí a gente acoplou um agente de IA que, na verdade, por exemplo, assim que sai o pedido no ERP, no sistema de gestão que essa empresa usa, o agente ele já entende, esses pedidos aqui vão para Porto Alegre, eles têm um peso de 20 mil quilos, ele junta ali todos e vai lá e cota com essas transportadoras cadastradas da região de Porto Alegre, por exemplo. Aí ele vai lá, pelo WhatsApp, né, conversacional, cota com essas transportadoras, junta todas essas respostas e devolve para o humano para que ele vá lá e decida. Por exemplo, transportadora A
tem esse preço e esse prazo. Transportadora B, esse, e aí o humano, ele vai lá e escolhe. A IA até sugere, ó, esse aqui me parece ser a melhor. Mas o humano vai lá, escolhe, e, eu quero esse. clique. E aí a IA vai lá e diz, ó, cotação confirmada, por favor, organizar a entrega com ordem de compra tal, aí otimiza isso. Imagina, a gente tá falando de uma economia, tô simplificando aqui, né, mas de centenas e centenas de milhares de reais por ano, né? Mas tu entende em que tempo, é né? uma coisa Uma do coisa, todo. Então, esse é um grande ponto. Se for trabalhar com algum projeto de IA, escolha um desafio e um pequeno passo para trabalhar que seja dentro da logística, seja na produção, seja no comercial, em qualquer setor da tua empresa, mas escolhe um desafio, resolve ele, porque o legal depois, e esse é um olhar do futuro, muito provavelmente a gente tenha vários agentes trabalhando em setores diferentes, só que depois vão se transformar, vai ter um super agente que se fala que vai se integrar com todos eles, Sim. e que esse sim vai ser mais inteligente, ele vai poder tomar decisão melhor. Um outro projeto simples que a gente fez, uma indústria também de móveis, que é referência no Brasil, e eles não tinham um acesso fácil ao BI. É um ERP enorme, só que para ele tirar um relatório, ele tinha que... Tem um especialista da área. Exatamente. Eu sei que nós tinha usamos. que ter um analista de dados para tirar um relatório. No meu ver, é um pouco ruim, porque o empresário precisa ter o dado em tempo real. Como é que ele vai tomar uma decisão rápida e tal? E aí a gente criou também um agente que ele vai lá, que nada mais é que um BI no WhatsApp. Ele vai lá, consulta todos os dados. Por exemplo, o empresário pode estar às 9h30 da noite no sofá sentado. Como é que foram as vendas hoje? Ele vai lá e busca. Hoje as vendas foram tanto, foram isso, foi assim. Como é que tá meu custo? Qual a previsão de pagamento de amanhã? Todos os dados que existem nesse ERP, ele manda para o WhatsApp para quê? Para que o empresário, assim que ele tem um insight ou tem alguma dúvida, ele possa em qualquer lugar. Se ele está nos Estados Unidos ou no Amazonas, ou seja, qualquer lugar que ele estiver, ele pode interagir e ter a informação na palma da mão. Esses agentes de IA, eles sempre não, mas pelo que eu entendi, tu sempre procura estruturar ele pelo WhatsApp. Porque daí fica um canal de comunicação. É como se eu estivesse perguntando ao agente. Na verdade, a gente usa bastante o WhatsApp porque o brasileiro usa muito o WhatsApp. Sim. A gente entendeu de que, e inclusive essa é uma pesquisa, quando a gente foi criar algumas dessas soluções, a gente viu de que 99% das pessoas que estão online usam o WhatsApp. Então, qual é a ferramenta, primeiramente, mais democrática? Segundo, que é bastante inclusiva. Por exemplo, quem não sabe, tem pessoas que têm dificuldade na escrita, e a gente sabe disso e do nosso lado. Então, como é que eu vou fazer com que essa pessoa que tenha dificuldade na escrita consiga interagir com uma IA? Manda um áudio. Como é que o empresário faz para ele não precisar baixar um aplicativo ou para ele acessar um sistema, às vezes ele está com uma internet ruim. Então, o uso do WhatsApp é para a gente eliminar a fricção, essas quebras que se tem na interação com a tecnologia. Então, por isso a escolha. Hoje é o WhatsApp, amanhã pode ser que seja outro, mas no Brasil o cenário é bastante o WhatsApp. Ele passou o canal de comunicação, né? E como é que tá com essa questão que o WhatsApp agora iniciou o processo de... É que não tem nada a ver, eu acho, né? Não, ele conversa com outro número, entre aspas, né? É uma conversa só, não é uma API dentro do WhatsApp, né? Existem... O WhatsApp hoje existe uma API oficial, digamos, vou tentar não ser muito técnico, tá? Mas existe uma API oficial que a gente contrata, obviamente, e através dessa API oficial a gente tem que passar por uma série de aprovações que demoram, às vezes, 4 semanas ali para demonstrar o uso que tu vai ter, que tu não vai disparar spam, etc. Tem todas as normas, mas a partir dessa aprovação a gente pode usar e interagir com ele de forma bem natural e tranquila. Legal, olha aí, ó, tem várias ideias aí já, né? A gente, né, usa, né, mas não tão elaborado ainda, né? Mas a gente usa o Power BI só para uma ampliação de dados, né? A gente tem o software hoje
que traz toda a informação em tempo real, você me vê tudo, né? E aí tem um analista de dados que pega essas informações e conecta o Power BI para trazer cenários de 2, 3 anos, para a gente ver a viabilidade de manter ou não um produto, né? Para a gente fazer simulação de cenários, se a gente aumentar o preço em tanto ou reduzir em tanto, aumentar o desconto de 10 ou 15 em tanto, mas tudo isso de uma forma manual, com o analista lá fazendo no Power BI e tal. Ou seja, leva às vezes 2, 3 dias trabalhando com ênfase para trazer um cenário, né? E o agente ele pode trazer isso quase que em tempo real. Né? Esse é o poder da IA, um poder de processamento e agilidade infinitamente maior que o humano. Só que a IA não substitui, como eu falei, a criatividade. Então, a ideia e tal. Talvez no futuro tenha um super agente, como tu falou, que vai ser o CEO e vai tomar, né, dizer, ó, faça isso pros agentes. Não tem né? como saber para onde vai, mas o importante é aproveitar esse momento, interagir com ela, aprender com ela. Por exemplo, quando eu vou fazer uma reunião de negócios entendeu? Seja qual for a empresa, vou lá, converso com o GPT, enfim, qual for, pergunto sobre aquela empresa, como ela está financeiramente, quais foram as novas aquisições ou os grandes movimentos que ela fez. Eu já chego na empresa com um contexto, entende? Vou conversar contigo, eu já sei o que tu fez, como é que tu tá, ou para que lado tu tá indo, que tu tá expandindo para São Paulo. Então, usar a IA com inteligência, assim, de extrair e usar ela como um meio, funciona muito bem. E também eu diria que esse é um bom jeito de usá-la. Muito bom. Excelente. Para vendedores, por exemplo, eu sempre falava, anos atrás, quando não se tinha inteligência artificial de forma tão disseminada, né? Falava, cara, vai lá no LinkedIn do cara, ou vai lá no Instagram, vai lá no Facebook, no site, entende quem é aquele cliente, daqui a um pouco encontra um ponto de conexão para tu criar um rapport no momento da conversa. Ah, ele foi para uma viagem que tu já fez, já encontrou um ponto de conexão. Enfim, tenta encontrar isso para tu fazer uma conexão pessoal ali, né? Mas, enfim, os dados da empresa, etc., são muito interessantes. Então, é uma excelente é uma forma de utilizar de forma inteligente, né? Para tu, cara, descobrir as informações que vão te levar direto ao ponto ali e ser mais assertivo na reunião, né? Sem dúvida. Até para tu lançar uma proposta que faça sentido com aquele cliente. Com um pouco tu tá com uma ideia e a vibe do cara é totalmente outra, né? Exato. A gente também, por exemplo, tem caso de uso na questão de performance ou de agência ali. A gente trabalha bastante com campanhas, né? Se a hora do pastel vai precisar de uma campanha, a gente usa muitas vezes, cria a ideia, usa a IA para trabalhar essa questão visual e narrativa e tal. Pelo menos coloca ela para trabalhar, obviamente o humano comandando ela, vai lá, te apresenta essa ideia, com a tua aprovação, aí depois a gente vai lá e produz aquela ideia. Mas usar a IA para dar essa produtividade e agilidade, eu diria, muitas vezes a gente precisa de timing, sabe, muito bem, ainda mais o varejo e esses mercados muito dinâmicos, é muito timing. Então, às vezes, pegar ali, usar a IA para te ajudar a acelerar, validar a ideia, e aí depois tu ir lá e produzir também funciona, e a gente tem usado bastante. Muito bom. Ótimo, se você tá aqui até agora e ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vou te falar um negócio. Né, não tá usando IA. Pergunta lá pra IA qual é o canal de YouTube que mais fala sobre lucro aí. Enfim, te inscreve no canal do Bastidores do Lucro, ativa o sininho para receber as notificações. Além de um episódio toda quarta-feira às 18 horas, a gente posta aqui no YouTube os cortes, né? Nos shorts ali. Então, os cortes com os melhores momentos de cada episódio. E se você está assistindo ou ouvindo através do Spotify, segue o canal do Bastidores do Lucro no Spotify e também avalie o programa com 5 estrelas para ele levar essa informação para mais pessoas. No Spotify, exclusivamente, nós temos, além de um episódio toda quarta-feira às 18 horas, a gente tem o Ponto de Virada, que é um quadro dentro do Bastidores do Lucro, onde todos os dias, Giovanni? Todos os dias. Cara,
Todos, tá, mas segunda, domingo, sábado. Segunda. Até porque disciplina, ter sucesso é sobre o que você faz todos os dias. Todos os dias, às 7 horas da manhã, tem um áudio de 1, 2 minutos, 3 no máximo, que é aquele áudio certeiro, com cada dia uma informação, um insight diferente para dar aquele gás no teu dia. Tu tá acordando essa hora, eu sei que tu tá servindo uma xícara de café para iniciar o teu dia, ou de repente tá chegando no escritório. Enfim, esse é o momento de tu botar o ponto de virada para rodar, ouvir aquele insight valioso para dar o gás no teu dia e potencializar teus resultados. E no Instagram, TikTok ou Facebook, @Bastidores do Lucro Podcast. Muito bom. E agora para a reta final, né? Tu já nos assiste, então sabe que tem aquela pergunta matadora. Que é matadora. Temos uma pergunta que é para finalizar, Júlio, que é a seguinte. De forma simples, eu quero que tu traga sobre lucro. Como que tu entende a palavra lucro, tua filosofia de lucro? O que para ti, para o Júlio, é lucro? Lucro para mim é liberdade. Liberdade de poder escolher, de poder trabalhar os cenários, usar o lucro como uma ferramenta de decisão. Eu vejo que depois que eu entendi de que todas as nossas iniciativas precisavam ser lucrativas, isso dá um poder de escolha muito grande para não depender de alguma negociação específica que às vezes tu acaba fazendo para pagar alguma conta ou até de algum movimento errado dentro da empresa. Então, o lucro para mim é uma escolha, é uma decisão séria de tu poder construir realmente um futuro mais próspero. Então, hoje, qualquer ação que a gente faz, obviamente, a gente já trabalha a questão do lucro já desde o início. Muito bom. Excelente, perfeito. Obrigado para você que nos acompanhou até aqui, Júlio. Quero te agradecer de coração aqui a tua participação. Eu tenho plena convicção de que agregou muito, agregou para nós e para a vida das pessoas que estão nos acompanhando aqui no Bastidores do Lucro. Eu que agradeço e por favor, também interajam pelo Júlio Faden, LinkedIn, Instagram, enfim, os canais. Estou à disposição de todos vocês. Muito, muito obrigado. Muito bom, pessoal. Até o próximo encontro. Valeu, tchau, tchau.